Olá pessoal, hoje a gente continua a leitura da Odisseia do Homero com o canto 4. Lembrando que aqui na descrição desse vídeo tem o link para a playlist da Odisseia para quem quiser acompanhar esse projeto de leitura. No canto anterior, o canto 3, a gente acompanhou Telêmaco em Pilo em busca de informações sobre o pai, Odisseu. Mas como Nestor, que era rei de Pilo, não sabia de nenhuma informação sobre o paradeiro de Odisseu, ele orienta Telêmaco a ir até Esparta conversar com Menelau, que também tinha lutado junto com eles em Troia. Nestor pede para que o filho Pisístrato levasse Telêmaco até a cidade de Esparta, e o canto de hoje começa com esses dois chegando então em Esparta. Quando Telêmaco e Pisístrato chegam então em Esparta, um dos criados de Menelau vê eles e pede para Menelau se deveria deixar aqueles dois entrarem, e Menelau responde que sim, que ele era para deixar, mesmo sem saber ainda quem eram aqueles dois. Pisístrato e Telêmaco ficam de boca aberta com a beleza do palácio de Menelau, que era então rei de Troia, e eles sussurram entre si, dizendo que eles estavam muito impressionados. Menelau ouve aqueles sussurros, oferece comida para eles e revela que aquelas riquezas e belezas do palácio vinham todas de saques de guerra. Sem saber quem eram aqueles visitantes e principalmente sem saber que um deles era filho de Odisseu, Menelau conta que um companheiro da guerra de Troia, chamado Odisseu, tinha sofrido muito nessas batalhas e que ainda estava desaparecido, deixando a esposa e o filho bastante tristes e cheios de saudades. Quando Telêmaco ouve aquela fala sobre Odisseu, que era pai dele, ele fica bastante abalado, chora e esconde o rosto, e Menelau fica curioso sobre o motivo do choro daquele rapaz e se questiona se deveria perguntar ou deixar que o rapaz falasse por si. E nesse momento chega Helena, a esposa de Menelau, e é nesse momento que quem leu a Ilíada descobre que Helena voltou então a ser esposa de Menelau depois da Guerra de Troia. Como a gente acompanhou durante a leitura da Ilíada, um dos motivos da Guerra de Troia foi então a disputa por Helena, disputa essa feita entre Menelau e Alexandre, ambos apaixonados por Helena. E para quem quiser mais informações sobre o contexto da Ilíada e também da Guerra de Troia, pode assistir o vídeo sobre o resumo da Ilíada que eu deixei aqui na descrição desse vídeo. Mas voltando aqui então para o canto 4 da Odisseia, Helena senta à mesa junto com Menelau e aqueles dois visitantes. Helena questiona quem eram aqueles dois rapazes e comenta que um deles era muito parecido com Odisseu. Menelau concorda com essa observação de Helena, de que um deles era parecido com Odisseu, e já tinha as suspeitas dele sobre o motivo dele ser assim parecido, principalmente quando o rapaz chorou quando o Odisseu foi mencionado. Pisístrato então se apresenta e diz que o jovem que estava junto com ele era Telêmaco, e ele era realmente filho de Odisseu. Pisístrato continua dizendo que Telêmaco era um jovem bastante prudente e também bem envergonhado, e por isso o pai de Pisístrato, Nestor, tinha pedido para que Pisístrato acompanhasse Telêmaco em uma visita até Esparta, para conversarem então com Menelau e tentarem descobrir alguma informação sobre o paradeiro de Odisseu. Menelau então admite que era ele o culpado por muitos dos sofrimentos de Odisseu, afinal tinha sido Menelau quem tinha convocado a Guerra de Troia, onde Odisseu também tinha lutado. Menelau também conta que ele e Odisseu eram muito amigos, pessoas muito ligadas, e logo todos eles na mesa começam a chorar porque todos tinham perdido alguém querido na Guerra de Troia. Depois daquelas lembranças e lamentos, Menelau diz que era hora de parar de chorar, afinal eles tinham um banquete diante deles, eles deveriam se alegrar e comer, e que o assunto de Telêmaco seria discutido então no outro dia. O banquete então começa e Helena mistura um remédio egípcio no vinho, remédio esse que fazia as lembranças ruins passarem, para eles poderem aproveitar melhor o banquete e se alegrarem, já que eles estavam chorando poucos momentos antes. Helena pede para que todos se alegrassem e comessem e bebessem à vontade, e diz que ela contaria uma história alegre, mais ou menos como ela se lembrava, e conta então de um dia em que Odisseu entrou em Troia disfarçado de mendigo e foi então reconhecido por Helena.
Mas logo o assunto volta para coisas mais tristes e Helena diz que se sentia culpada pelos conflitos em Troia, sentimento esse que ela teve durante toda a Ilíada, e quem acompanhou a leitura da Ilíada vai se lembrar que Helena sempre então se sentia muito responsável por aqueles conflitos. As conversas seguem e Menelau conta da vez que ele estava junto com os companheiros dentro de um cavalo de madeira em Troia, e essa é a primeira menção ao famoso cavalo de Troia, que vai aparecer então pela primeira vez aqui no canto 4 da Odisseia, e não aparece na Ilíada, embora seja na Ilíada que a gente tenha o contexto da Guerra de Troia de uma maneira mais forte. O cavalo de Troia teria sido então um grande cavalo de madeira que teria sido dado de presente dos acaios para os troianos, só que aquele na verdade era um presente falso, porque o cavalo estava recheado de guerreiros que depois que conseguiram entrar em Troia saíram de dentro do cavalo e assim conseguiram adentrar as muralhas da cidade. Troia era uma cidade murada, e isso foi decisivo então para a queda de Troia. E é por conta desse episódio do cavalo de Troia que a gente tem até hoje aquela famosa expressão presente de grego, que significa que um presente não é um presente de verdade, mas sim um problema disfarçado como presente. E o cavalo de Troia não aparece lá na Ilíada, porque a Ilíada não cobre a guerra de Troia inteira. A Ilíada trata de alguns dias durante o 9º ano dessa guerra e vai se focar mais no ciclo de ira de Aquiles, como a gente viu lá nos vídeos da Ilíada. E para quem quiser um contexto mais rápido, pode assistir então o vídeo de resumo da Ilíada. E como esse episódio do cavalo de Troia acontece depois daqueles eventos narrados na Ilíada, a gente só fica sabendo dele depois aqui na Odisseia, quando esse episódio já é um fato pertencente ao passado. Mas voltando aqui então para o banquete no palácio de Menelau, Helena continua contando sobre o cavalo de Troia e diz que quando ela viu o cavalo em Troia, lembrando que na época a Helena morava em Troia, ela desconfiou que ele pudesse estar cheio de guerreiros e começa a caminhar em volta desse cavalo de madeira e chamar pelo nome de alguns guerreiros que ela imaginava que pudessem estar lá dentro. E o Menelau, que estava dentro daquele cavalo de madeira, conta então no banquete sobre como Odisseu tampou a boca de um guerreiro que ouvia a Helena chamando e queria responder, e com isso Odisseu salvou todos aqueles guerreiros que estavam dentro do cavalo de madeira e também garantiu a conquista da cidade de Troia. Telêmaco então se lamenta, dizendo que o pai tinha salvo a vida de muitas pessoas, mas que infelizmente não se sabia se ele tinha conseguido salvar a própria vida. E depois de dizer isso, Telêmaco sugere que todos fossem dormir, porque ele estava bastante abalado com aquelas histórias sobre o pai. Helena então pede para que uma criada preparasse as camas para os visitantes, e então todos vão se deitar e dormir. E na manhã seguinte, Menelau vai conversar com Telêmaco para entender melhor o que ele tinha vindo fazer em Esparta. Telêmaco então conta que ele estava em Esparta querendo saber se Menelau tinha alguma informação sobre o paradeiro de Odisseu, se ele tinha visto ou ouvido falar de alguma coisa. E Telêmaco também conta sobre a situação dos pretendentes, que a gente viu lá nos primeiros cantos, pretendentes esses que queriam se casar com Penélope, mãe de Telêmaco e esposa então de Odisseu, e queriam se casar com ela justamente por conta dessa ausência de Odisseu. Menelau fica bastante indignado com essa situação dos pretendentes que estavam lá então na casa de Telêmaco tentando se casar com a mãe dele e ao mesmo tempo consumindo todos os recursos da família, como a gente viu nos primeiros cantos, e diz que vai contar tudo o que ele sabia sobre Odisseu, sem esconder nada, sem contar nenhuma mentira, que ele diria apenas a verdade. Menelau começa a contar então uma história bastante longa, que no início parece que não tem nenhuma conexão com esse tema de Odisseu, mas conforme essa história de Menelau vai avançando, a gente vê que sim, que ela tem informações sobre o paradeiro de Odisseu. Menelau começa então a contar sobre uma vez em que ele e os companheiros ficaram retidos por 20 dias em uma ilha chamada Faro, ilha essa que ficava próxima ao Egito. Presos nessa ilha, os mantimentos logo começavam a terminar e esses homens pescavam para não morrer de fome, e o motivo deles estarem presos nessa ilha era um castigo de Zeus que punia esses homens por não terem feito sacrifícios aos deuses.
E nesse ponto a gente lembra do que Nestor contou para Telêmaco no canto anterior, o canto 3, quando ele diz que na volta para casa, depois da guerra de Troia, Zeus dificultou as voltas dos vários grupos de acaios, porque alguns desses grupos não tinham feito sacrifícios aos deuses, e então aqui no canto 4 a gente percebe que essa fala de Nestor era verdadeira e vai acompanhar o sofrimento de um desses grupos de acaios por não terem feito então sacrifícios aos deuses. E os sofrimentos daqueles homens que estavam definhando naquela ilha, quase morrendo de fome, é notado por Idoteia, uma divindade que era neta de Poseidon e filha de Proteu. Idoteia fica com pena daqueles homens, vai até lá saber o motivo deles estarem presos na ilha, e Menelau responde que eles tinham ofendido algum deus, eles não sabiam qual divindade, e ele gostaria muito de saber qual deus que ele tinha ofendido, para poder oferecer sacrifícios a esse deus, e então conseguir seguir viagem. Idoteia responde que Menelau teria essa resposta de qual divindade estava ofendida com ele, caso ele conseguisse capturar Proteu, que era pai de Idoteia. Isso porque Proteu tinha essa informação e saberia então dizer qual divindade estava ofendida, para Menelau poder fazer o sacrifício e acalmar essa divindade, e ainda indicaria o melhor caminho para aquele grupo voltar para casa. Menelau quer saber então como que ele conseguiria capturar Proteu para conseguir aquela informação, já que era muito difícil lutar com os deuses. Idoteia então conta que Proteu sempre saía do mar por volta do meio-dia e então ele ia para uma gruta onde ele dormia junto com as focas e lá ele poderia ser capturado. E para conseguir fazer essa captura de Proteu, Menelau deveria levar junto os melhores homens e eles pegarem Proteu desprevenido enquanto ele dormia entre as focas. E Idoteia lembra que eles deveriam segurar Proteu com muita força, porque Proteu tinha a habilidade de se transformar em animais, ele certamente usaria essa habilidade, então eles deveriam segurar com muita força e questionar qual divindade que se sentia ofendida com aquele grupo, para poder então fazer os sacrifícios, acalmar os ânimos da divindade e ir embora. Depois de dar essas informações, Idoteia volta para o mar e no dia seguinte ela reaparece com 4 peles de focas para serem usadas por Menelau e os homens dele como um disfarce. Menelau e os outros 3 homens então cavam buracos na areia e se cobrem com as peles de foca para se disfarçarem e não serem percebidos por Proteu, mas essa era uma tarefa muito difícil porque as focas tinham um cheiro muito ruim que aqueles homens quase não conseguiam aguentar. Por volta do meio-dia, como Idoteia tinha falado, Proteu sai do mar e vai até a gruta para dormir entre as focas, sem suspeitar de nada, e quando ele adormece, aqueles 4 homens atacam ele e seguram Proteu com muita força. Para tentar se livrar daquela captura, Proteu se transforma em vários animais, mas em todas essas transformações os homens conseguem segurar ele com bastante força até ele ficar bastante cansado. Menelau então pede para Proteu qual divindade que estava ofendida com eles, e Proteu responde que era Zeus, porque Menelau e o grupo dele não tinham feito sacrifícios a Zeus quando eles começaram a voltar para casa depois dos conflitos em Troia, e por essa ausência de sacrifícios Zeus estava punindo eles. E para serem perdoados, Proteu conta que aquele grupo deveria navegar até as praias do Egito e lá eles deveriam fazer os sacrifícios aos deuses. Menelau não fica nada feliz em saber que ele teria que navegar até o Egito para fazer sacrifícios aos deuses, mas ele não tinha escolha, ele tinha que fazer essa viagem caso ele quisesse ser perdoado pelos deuses e conseguir com isso então voltar para casa. Depois, Menelau continua fazendo perguntas para Proteu e ele quer saber se os diversos grupos de acaios que estavam voltando para casa depois da Guerra de Troia estavam conseguindo chegar em casa ou se muitos deles estavam se perdendo no mar durante a viagem. Proteu diz que não era bom saber de tudo, porque saber de certas coisas trazia muitas aflições, mas revela que muitos daqueles guerreiros tinham morrido no mar durante esse processo de volta para casa. E a partir desse ponto, com essas perguntas e respostas entre Menelau e Proteu, a gente vai descobrir o destino de vários guerreiros importantes que apareceram lá na Ilíada, inclusive sobre o destino de Odisseu.
Proteu conta, então, que Ajaz morreu em um naufrágio e que Agamenon morreu em uma emboscada. Quem acompanhou a leitura da Ilíada vai se lembrar desses nomes que são muito importantes, então, lá na Ilíada. E aqui, quando Menelau fica sabendo das mortes desses amigos, ele fica muito triste e acaba chorando. Menelau continua pedindo sobre o destino de outros companheiros que lutaram ao lado dele em Troia, e Proteu conta sobre o que aconteceu com Odisseu. Proteu conta que tinha visto Odisseu chorando em uma ilha distante, porque ele era prisioneiro de Calipso. Ele também diz que Odisseu estava sem navio e sem tripulação para conseguir escapar daquela ilha. Depois de conseguir aquelas informações, Menelau e os seus homens soltam Proteu e começam a organizar aquela viagem em direção ao Egito. Eles conseguem chegar nas praias do Egito, fazem os sacrifícios aos deuses, conseguem se reconciliar com Zeus e assim eles conseguem chegar em segurança de volta em casa em Esparta. Com todo esse longo relato de Menelau, ele acaba conseguindo dar alguma informação sobre o paradeiro de Odisseu, embora esse paradeiro não seja aí muito preciso. Mas mesmo assim, isso alimentava a esperança de Telêmaco de que talvez o pai não tivesse morto, de que ele talvez estivesse vivo por aí em alguma ilha distante, como Proteu contou que tinha visto. Depois de contar para Telêmaco tudo o que ele sabia, Menelau convida Telêmaco a se hospedar no palácio dele, em Esparta, e Telêmaco agradece, diz que gostaria muito, mas responde que ele precisava voltar para Pilo porque ele tinha deixado a tripulação dele então lá em Pilo. Mas enquanto que Telêmaco estava nessa viagem em busca de informações sobre o pai, lá em Ítaca os pretendentes continuavam na casa dele, continuavam banqueteando e assim consumindo os recursos da família. E quando os pretendentes Eurímaco e Antino ficam sabendo que Telêmaco saiu em uma viagem para ter informações sobre o pai em um navio de Noémone, eles ficam muito irritados com Noémone por Noémone ter emprestado esse navio. Eurímaco e Antino percebiam aquela viagem de Telêmaco como uma ameaça aos planos dos pretendentes de casar algum deles com Penélope, e por isso eles sugerem armar uma emboscada para tentar matar Telêmaco em um trecho próximo a Ítaca, por onde Telêmaco certamente passaria quando ele estivesse voltando para Ítaca. Os outros pretendentes aplaudem essa ideia da emboscada para tentar matar Telêmaco e eles vão então todos para a casa de Antino para planejar melhor essa emboscada. Mas logo Penélope, mãe de Telêmaco, fica sabendo desses planos de emboscada dos pretendentes, porque um arauto chamado Medonte ouviu a conversa e foi então contar o que esses pretendentes estavam tramando então para Penélope. Penélope fica muito assustada com aqueles planos de emboscada para matar Telêmaco e chora muito ao ponto de não conseguir nem falar. Depois, quando ela se acalma, ela quer saber o motivo de Telêmaco ter feito aquela viagem, porque ela não sabia que o filho tinha partido para viajar. A escrava Euricleia conta o motivo da viagem e diz que não contou nada porque Telêmaco pediu, como a gente acompanhou lá no canto 2, e foi Euricleia que preparou os mantimentos para essa viagem. Euricleia diz que era melhor que Laertes, o avô de Telêmaco e pai de Odisseu, não fosse avisado sobre aquela emboscada, porque ele já estava bastante debilitado e sofrendo muito pela ausência de Odisseu, e sugere que Penélope deveria fazer preces a Atena. Enquanto isso, os pretendentes já colocavam aquele plano de emboscada em ação e arrumaram uma tripulação para ficar em um trecho próximo a Ítaca, por onde Telêmaco certamente passaria, e essa tripulação estava então orientada a matar Telêmaco. Durante a noite, Atena envia um sonho para Penélope, em que aparece nesse sonho a irmã de Penélope, dizendo para que Penélope não se preocupasse, porque o destino de Telêmaco era conseguir voltar para casa em segurança, e quando Penélope acorda, ela acorda mais aliviada por conta desse sonho. Assim termina o canto 4 e também a telemanquia, que é esse conjunto de cantos iniciais da Odisseia que tratam então sobre essa viagem de Telêmaco. A partir do próximo vídeo, no canto 5, vai começar o relato de Odisseu e a gente vai começar a descobrir por onde Odisseu andou durante todos esses anos depois da Guerra de Troia, em que ele tentava voltar para casa. Esse então foi o vídeo de hoje, muito obrigado a quem assistiu, e a gente se vê de novo no vídeo do canto 5. Um abraço e até mais!